Se você já sofreu algum tipo de agressão, foi porque na mente do seu agressor, tá? Indiferente se isso se tornou verdade ou não após a agressão, mas porque na mente dele ele tinha algum tipo de vantagem sobre você. Não interessa se ele foi bem sucedido ou não, mas antes de ele iniciar a agressão, ele olhou para você e pensou: pô, essa é uma presa fácil, essa é a zebrinha doente. Se você ainda... Babuhai, damas e cavalheiros, Flávio Gaviloski aqui. Hoje a gente vai estar vendo mais um conceito sobre autodefesa. Então, hoje vai estar falando sobre a diferença dos nossos inimigos em um ambiente urbano. Então, dentro do combate, a gente tem o seguinte mnemônico que a gente chama de Ivans. Então, o que seria esses Ivans? É o nosso inimigo de maior volume, armado, número ou surpresa. Então vamos destrinchar isso aí bem passo a passo para que a partir de hoje você consiga identificar todos os seus Ivans na rua. Se o seu nome é Ivan, não se sinta ofendido, tá? Isso foi apenas um mnemônico criado para facilitar a compreensão de alguns gatilhos dentro da ciência de proteção, ok? Então, não se sinta mal por isso. Então, vamos lá. O I é de inimigos. Por que inimigos? Por que a gente chama inimigos e não adversários, oponentes ou qualquer outro tipo de variação? No esporte, a gente chama de adversários porque a gente vai ter um oponente de um lado, um oponente do outro lado, eles vão estar se enfrentando, buscando ali uma vitória, tá? E só que eles pretendem fazer isso de uma forma mais, não sendo óbvio, competitivo, né? Mas assim, não querendo propositalmente, né, de uma forma não íntegra, lesionar ou ferir demais ou ultrapassar alguns limites contra o seu adversário, contra o seu oponente. Então ele quer ganhar o combate, ele quer ganhar aquela luta, ele quer ter aquela vitória, mas assim, tentando lesionar, ferir, machucar o menos possível, né? Talvez não o menos possível, mas tanto dentro dos limites cabíveis, sem acabar lesionando permanentemente a pessoa do outro lado, até porque eles não têm nada um contra o outro diretamente, né? Eles estão em busca de um mesmo objetivo, que seria a vitória. Em até muitos casos, eu garanto que, dependendo do esporte, dependendo da modalidade, tem muitos competidores que, se pudessem vencer sem precisar necessariamente machucar muito o adversário do outro lado, eu tenho certeza que eles o fariam, né? Então é mais uma medida competitiva mesmo. Então você não quer matar o cara do outro lado, você só quer ganhar dele, simples assim. Na rua é diferente, né? Que outro cenário, que outro ambiente que a gente encontra inimigos? Por exemplo, a guerra. Na guerra você tem inimigos. Por quê? Você está lá no campo de batalha, na trincheira, no buraco, enfim, não importa onde, e do outro lado tem um cara armado tanto quanto você, e ele quer o quê? Te matar, te ferir, te machucar de verdade, né? Então esse cara é um inimigo. E na rua não é muito diferente. Então na rua o cara não tá lá pra simplesmente brincar com você, ele não tá lá para te vencer, não tá lá para ganhar um troféu, um pódio, uma medalha, ele tá lá para te machucar, ele quer te machucar. E se você deixar, é bem provável que ele acabe te matando. Então nós não chamamos de adversários, nós não chamamos de oponentes, nós chamamos de inimigos, ok? Então na rua nós não temos oponentes, e sim inimigos. E esses inimigos, eles podem ter algumas variáveis, na verdade muitas variáveis. As principais deles estão nessa sequência aqui que a gente vai estar vendo agora.
Então, a gente já sabe que na rua a gente não tem um adversário, a gente não tem um oponente, a gente tem um inimigo. E esse inimigo ele pode ser o quê? Ele pode ser de maior volume. Então, o que quer dizer de maior volume? Quer dizer que ele pode ser maior que você, ele pode ser mais forte que você, né? Ele pode ser maior e mais forte que você. E isso, não, dependendo do cenário, não é muito difícil de acontecer, né? Eu, por exemplo, né, vocês podem ver que eu sou um projeto de academia que deu errado, tá? Não foi por falta de tentativa. Então não é muito difícil você encontrar pessoas na rua que sejam mais fortes do que eu, né? Então é muito provável encontrar um Ivan, um inimigo, né, mais forte. Questões de altura, até que eu tenho uma estatura meio que mediana. Eu, por exemplo, tenho 1,81 de altura, então fico meio que... não são tantas pessoas que são maiores que eu, nem tantas assim que são mais baixas, são sempre mais ou menos o mesmo tamanho, mas para algumas pessoas, dependendo do quanto você tem de altura, né, a probabilidade de você encontrar alguém muito mais alto toda vez que você sai de casa pode ser muito grande. Por exemplo, mulheres, né, estatisticamente falando, né, Ivans de mulheres tendem a ser sempre bem mais altos, né? Porque normalmente, não é regra, mas normalmente são homens e por consequência acabam sendo mais altos que as próprias mulheres. Então o seu inimigo ele pode ser maior que você, ele pode ser mais forte, ele pode ter de fato, seja questões de altura, para o lado, para frente, enfim, não importa, né? Mas ele pode ser maior do que você e ele pode estar utilizando isso como vantagem para tentar te vencer naquele combate, para tentar, ou melhor, vencer, bom, te derrotar, te eliminar, acabar com você, tirar algum tipo de vantagem sobre você dentro daquele combate. Lembrando que o objetivo dele não é apenas ter a vitória com o intuito de ganhar alguma coisa do estilo troféu, pódio, reconhecimento ou nada disso. Ele quer te ferir, ele quer te machucar, certo? O que mais que esse inimigo pode ter contra você na vantagem dele? Então ele pode ser armado, certo? Então um inimigo pode ser de maior volume, pode estar armado. O que seria esse armado? Seria necessariamente uma arma de fogo? Uma faca? Um bastão? Sim e não. Pode de fato ser o que a gente chama de armas próprias, mas também tem aquilo que a gente chama de armas impróprias. Então qual que é a diferença de armas próprias e armas impróprias? Deixa eu só virar aqui, só para a gente ter uma definição legal disso aí. Então vamos lá. Armas próprias, armas impróprias, ok? Então, o que são armas próprias? São todos aqueles objetos, todas aquelas armas, digamos assim, que foram construídas, foram elaboradas com o intuito de fato de serem utilizadas como armas. Como, por exemplo, uma arma de fogo, uma faca de combate. Que mais foi utilizado como arma? Um soco inglês, um bastão retrátil. Que mais? Uma granada. Aí já tô aloprando um pouco demais. Granada. Mas enfim, você me entendeu, certo? Então todos esses objetos aqui são armas que foram construídos com o propósito de serem utilizados como armas. Isso é o que a gente chama de armas próprias. E agora armas impróprias. O que é uma arma imprópria? É todo objeto que inicialmente ele não foi fabricado com o intuito de ser utilizado como uma arma,
mas que nada impede de ser utilizado como tal. Alguns objetos são até meio clichê que o pessoal sugere, né? Como por exemplo, tesoura, caneta, garrafa, que mais? Cadeira. E por aí vai. Tem vários exemplos. Na verdade, vários exemplos, porque essa lista é infinita. Poderia descrever ela aqui até não sobrar mais folha aqui, né? Porque pode ser tanto a tesoura, a caneta, a garrafa, a cadeira, pode ser o flip chart aqui, eu posso usar como uma arma improvisada, eu posso usar a bandeira como uma arma improvisada, eu posso usar a iluminação aqui como uma arma improvisada, eu posso usar, enfim, tudo que tiver ao meu redor, a minha camiseta como uma arma improvisada, o relógio, o anel, chave, celular, tudo eu posso estar de fato utilizando como uma arma improvisada. A única coisa que muda é o tipo de arma e a praticidade que eu vou ter com ela. Algumas servem melhor como distrações, outras para arremessar, outras para alcance, para perfurar, para cortar, enfim, até um pedaço de vidro pode se tornar uma arma improvisada. Então até o mestre Paulo costuma dizer, né, que um bom combatente se sente confortavelmente tranquilo e seguro dentro do seu próprio quarto, porque ele sabe que absolutamente tudo que está dentro daquele quarto ele pode estar utilizando como arma. E isso é um dos princípios que a gente trabalha bastante no combate. Tanto a parte de armas próprias, né, que você vê desde a questão de facas, bastões, armas de fogo, arma curta, arma longa, armas de impacto, flexíveis, pérfuro corto contundentes, até os princípios de armas improvisadas, que vai aí desde tudo até tudo, certo? Então essa é a diferença entre armas próprias e impróprias. E o seu inimigo, seu Ivan, pode estar carregando uma arma própria ou uma arma imprópria. Ele pode estar carregando ela ou pode estar acessando ela de alguma maneira. Por exemplo, você tem uma arma própria e, você deu mole e o cara tomou a arma própria de você, seja sua arma de fogo, seja seu bastão, seja sua faca. Então ele não tinha e acabou acessando uma arma própria. Ou uma arma imprópria, sei lá, você tá num bar, aí começou uma confusão e o cara pega uma garrafa e quer usar contra você. Então ele acessou uma arma imprópria. Da mesma maneira que ele já poderia estar com qualquer um desses tipos de arma. Ele já poderia estar com uma faca, ele já poderia estar com uma pistola, ele já poderia estar com um bastão, já poderia estar com um soco inglês, já poderia estar com uma granada. Vai saber. Assim como ele já poderia estar com qualquer um desses outros objetos. Ele já poderia estar com uma tesoura, uma caneta, enfim, o celular dele, a chave, o cinto, qualquer dessas coisas. Até mesmo o tênis, o boné e por aí vai, certo? Então vamos voltar lá. Volta. Então, nosso inimigo, lembra que ele quer te machucar, ele quer te ferir, se você deixar ele vai tentar te matar. Ele pode ser maior ou mais forte que você e ele pode estar armado, certo? Que mais que o Ivan pode ter contra você? Ele pode estar em maior número. O que quer dizer em maior número? Pode simplesmente estar em maior quantidade de pessoas, simples assim. Né? Diferente de uma modalidade de esporte, onde normalmente, não vou dizer com certeza para não soar arrogante, mas acredito que aí em 99% das modalidades de combate sejam ali de 1 para 1. Se você conhece alguma modalidade de combate que não seja de 1 para 1, coloca aqui embaixo para dar uma pesquisada depois, que eu tenho muito interesse em ver qual que é a ideia. Eu sei que eu já vi alguns estilos meio que de luta livre, um MMA da vida, que os caras colocam lá 6, 7, 8, 10 caras para brigar ao mesmo tempo, mas eu acho que isso aí é meio que, sei lá, exagero, não faz sentido. Mas assim, uma modalidade de combate oficial, digamos assim, onde tenha mais de um competidor ao mesmo tempo. Não é comum, né? Se tiver, como eu disse, deve ser meio raro, é meio que a exceção ali.
Normalmente, via de regra, sempre é 1 contra 1, é sempre você e o cara do outro lado, ponto, né? Só que na rua não, na rua foi feito um estudo, eu não estou lembrando agora o nome da cidade exatamente, não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, mas foi uma cidade pequena, tá? Não foi um estudo muito grande, né? Não teve uma margem tão grande assim, mas foi feito um estudo que a probabilidade de você se envolver em um conflito, em um combate corpo a corpo, com mais pessoas, é muito mais provável do que você se envolver em um combate com uma pessoa. Estatisticamente, a média lá era mais provável de você enfrentar 4 pessoas do que apenas uma. Entrava 4, aí, se eu não me engano, 3, uma pessoa, depois 2 e depois tinha uns números diferentes lá. Mas assim, sempre acabava ganhando 4 pessoas. Ou seja, estatisticamente falando, as chances de você se envolver num conflito, numa briga, em ambiente urbano, as possibilidades de você enfrentar mais de uma pessoa é muito maior do que você enfrentar apenas uma. Foi um estudo feito lá fora, numa cidade não muito grande dos Estados Unidos, mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que não é uma realidade tão diferente assim aqui no Brasil. Só parar para pensar, veja aí, por exemplo, brigas de bar, jogos de futebol e afins, né, baladas, shows, é sempre mais ou menos a mesma história. Às vezes pode começar com um para um ali, aí vai tomando proporção, de repente tem um monte de gente se matando e se pisoteando. Então, as chances de você se envolver com o agressor em maior número, né, estatisticamente falando, é muito maior do que você enfrentar de 1 para 1, tá? E esse número aqui não é um número assim que logo de cara não, tá? Pode ser que o seu inimigo ele chegue de 1 para 1 contra você e em algum momento brote ali mais os comparsos, amigos dele, para tentar te prejudicar, certo? Então, seu inimigo, ele pode ser maior que você, ele pode estar armado, ele pode estar em maior número. E o que mais ele pode fazer contra você? Ele pode chegar de surpresa. Surpresa. Como assim, Flávio, surpresa? Bom, ele pode simplesmente chegar quanto menos você espera. Você pode atravessar a rua e na hora que você olha para um lado, ele te acerta pelo outro. Você pode estar conversando com alguém, ele chega pelas suas costas. Existem inúmeros casos onde isso pode acabar acontecendo de surpresa. É muito comum, muito comum, alguns dos meus alunos chegarem para treinar, né, antes deles começarem a treinar, e chegarem e comentar algum tipo de história, algum atentado que aconteceu com eles, falar, Flávio, pô, porque né, eu quero começar a treinar, porque eu já fui agredido no passado, já fui assaltado tantas vezes. Eu, pô, cara, sério, que pena, né, como é que foi? Ele, não, foi muito rápido, o cara veio do nada, e eu, não, pera, desculpa, não entendi. Como assim ele veio do nada? Não, pô, tava ali, aí de repente do nada ele apareceu, já começou a falar comigo e de repente acabou. E eu, de verdade, eu não entendo, né, essa parte do nada. Então, assim, o cara ele poderia ter saído do bueiro, mas ele não saiu do nada. Ele saiu do bueiro. Você que estava fazendo qualquer outra coisa que não prestando atenção. Então, claro, existem situações que não tem o que fazer, né? De fato, esse tipo de situação até que existe, né? Às vezes o cara, sei lá, te cerca, já tá te seguindo, bom, aí até daria para justificar, mas enfim, existe uma situação ou outra que não tem jeito. Mas assim, você falar que foi do nada, isso não existe. Não tem como o cara sair do nada, né? Tipo, estou aqui, do nada brota alguém aqui e me agride. Não, isso não existe, né? Se você foi agredido, se você já foi agredido por uma ou mais de uma pessoa, é porque, infelizmente, né, você estava fazendo qualquer coisa menos prestando atenção.
Você pode até ter sido agredido, mas você pelo menos sabia que ia acontecer. Você tá andando na rua ali, sei lá, e de repente você vê, realmente não vai ter jeito, os caras vão me pegar, tem que fazer. Às vezes não tem o que fazer. Acontece, mas assim, você dizer que foi do nada, isso realmente não existe, tá? Não dá. Por que isso normalmente acontece? Que a pessoa tá lá mexendo no celular, fone de ouvido, olhando para cima, tá no semáforo, né, à noite, vidro baixado, som alto, né? Normalmente é o que a gente chama de estágio branco. Isso aí é assunto para outra oportunidade. Mas acontece, né? Teve um aluno bem das antigas. Ele chegou, nossa, Flávio, nesse do nada aconteceu comigo 6 vezes. Eu falei, 6 vezes, tá? Tipo, do nada. Eu falei, cara, como assim 6 vezes do nada? Isso do nada não existe. Isso fora, tipo, as outras que ele viu que ia acontecer, ia dar ruim, né? Mas que ele falou do nada, foram 6 vezes. É algo surreal. Sinceramente, eu não consigo entender. Você pode falar pra mim, ó, eu vi que ia dar ruim, mas não tinha o que fazer e aconteceu. Ok, tá bom. Como eu disse, às vezes acontece. Não é legal, não é agradável, mas às vezes acontece. Mas você chegar e falar assim, do nada, não existe. Né? Se chegar, não tava prestando atenção mesmo, tava dormindo, tava jogando joguinho de celular, o cara veio e me assaltou. Tudo bem, ok. Né? Uma coisa que não é o ideal, mas você já, né, conseguiu identificar o erro, assumiu esse erro e a gente começa a trabalhar para corrigir isso. Agora você simplesmente chegar e falar que do nada, bom, eu sinceramente não consigo entender ou admitir esse tipo de situação, certo? Então, o nosso inimigo, né, nossos Ivans, né, então são inimigos que podem ser de maior volume, armado, estar em maior número ou surpresa. Mas existe ainda uma última opção, né, que seria, acho que a pior de todas, que é tudo isso ao mesmo tempo. Então, o seu inimigo, né, pode estar em maior volume, pode estar armado, pode estar em maior número e pode chegar de surpresa. É horrível? É. Justo? Nem um pouco. Mas a vida não é justa. E qualquer um que tenha te dito o contrário, ou não tem ideia do que está falando, ou está mentindo, tá? Infelizmente, é assim que funciona. É regra? Não. Estatisticamente falando, né, é normalmente 1 ou 2 combinações aqui do Ivan, mas acontece de todas essas opções estarem ao mesmo tempo. Como que a gente pode entender melhor essa questão dos Ivans? Né? Então, assim, toda vez que um agressor, né, um inimigo, então assim, eu sempre vou estar utilizando essas duas palavras, ou agressor ou inimigo, mas jamais adversário ou oponente, com exceção que eu esteja falando diretamente de uma modalidade de combate esportiva. Se eu estiver falando de um esporte, aí eu falo adversário ou oponente. Se eu estou falando de um ambiente urbano, então é ou agressor ou inimigo, certo? Então, o inimigo, né, quando que ele vai te atacar? Então, assim, vamos pegar um exemplo aí do reino animal. Tá? Imagina a savana lá, tá lá o leão, né, forte, brabo, rápido, exímio caçador, né, vai lá caçar a zebrinha. Chega lá perto do rio, do riacho, ou enfim, de qualquer lugar ali que os animais estejam numa posição de repouso, estão bebendo água, por exemplo, e o leão decide atacar. Aí ele vê um bando de zebrinha lá, e só que ele vê 2 zebras em específica. Uma, que é o líder do bando, é forte, rápido, saudável, atento, né? E ele vê uma outra mais velhinha, capengando ali, meio doente, mais afastado do bando. Qual você acha que o leão vai atacar? A zebra 1 ou a zebra 2? A zebra esperta ou a que está morrendo? Se você disse a que está morrendo, parabéns, você está certo. Né? Porque ele poderia ir atrás da líder do bando, né, da mais rápida? Poderia? Sim, poderia. Né? Ele conseguiria pegar ela? Talvez sim, talvez não.
né? Depende de um monte de circunstâncias, mas por que que ele vai se dar todo o trabalho de correr, de cansar, de ter a chance de talvez não conseguir, se ele pode pegar a que está mais próxima ali? Que está mais fácil, né? Bem mais acessível, não vai ter muita luta. Então ele vai na que é mais simples. Na nossa selva de pedra, digamos assim, o princípio é o mesmo. Então, tem lá armas improvisadas. Então tá lá seu Ivan, até parece que estou falando de uma pessoa, né? Ivans. Novamente, se você se chama Ivan, não se sinta ofendido, tá? Se você se sentir ofendido, info@combato.org. Quem inventou isso aí foi o Mestre Paulo, reclame com ele. Então vamos lá. Então tá lá o seu Ivans, e aí ele tem duas opções. Então tá aqui a nossa selva de pedra, e aí no primeiro cenário a gente tem uma mulher, isso, que ela está num ponto de ônibus, à noite, sozinha, credo, meu português está horrível, não ligue para isso, mas tá entendendo, né? Então a gente tem uma mulher em ponto de ônibus, à noite, sozinha. Vamos lá, que mais? Relativamente baixa no quesito de estatura, sei lá, seus 1,60. Né? Não sei qual que é a média das mulheres brasileiras, que eu tenho, como eu falei, eu tenho 1,81, para mim 1,60 é relativamente baixo. Mas enfim, não sei. Tá, acho que tá bom. Então uma mulher no ponto de ônibus, à noite, sozinha, relativamente baixa, ok? E no outro cenário, do outro lado do lago, então aqui a gente tem a nossa zebra 1 e aqui nós temos a zebra 2. Do outro lado do lago a gente tem um policial homem, vamos enfatizar, tá? No meio de uma praça de dia, com seu parceiro, armado, do lado da viatura, e esse cara tem, sei lá, 2x2, tá? Então o nosso Ivan, leão. O Ivan, nosso leão, na nossa selva de pedra, ele tem a zebra 1, que é uma mulher que está no ponto de ônibus à noite, sozinha, relativamente baixa. E a nossa zebra 2, que é o policial homem, né, numa praça, de dia, com seu parceiro, armado, ao lado da viatura, e esse cara tem tipo uns 2x2. Qual das duas zebras você acha que o Ivan ataca? Vamos lá, tempo! Ding, 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 ding. Então, se você escolheu a zebra número 1, parabéns, você acaba de levar um joinha. É isso aí. Piada sem graça, né? Mas é exatamente isso. Né? Ele poderia atacar o policial? Sim, poderia. Né? Mas por que ele vai se dar o trabalho, né, de acabar se dando mal? Talvez ele tenha sucesso, talvez não. Tem um parceiro dele do lado, tem uma gente vendo, tá de dia, ele tá armado, enfim, tem um monte de empecilhos que podem atrapalhar o sucesso dele. Então por que ele vai ter todo esse trabalho se ele pode conseguir a mesma coisa, o mesmo objetivo, com muito menos esforço? Ou seja, se o seu inimigo, se o seu agressor, se você já foi agredido em algum momento da sua vida, ou até mesmo se você não foi ainda, né,
justamente por causa dessa análise aqui. Ou seja, se você já sofreu algum tipo de agressão, foi porque na mente do seu agressor, tá? Indiferente se isso se tornou verdade ou não após a agressão, mas porque na mente dele ele tinha algum tipo de vantagem sobre você. Não interessa se ele foi bem sucedido ou não, mas antes de ele iniciar a agressão, ele olhou para você e pensou: pô, essa é uma presa fácil, essa é a zebrinha doente. Se você ainda não foi agredido, nunca foi agredido na sua vida, provavelmente você já foi alvo de uma agressão inúmeras vezes. Só que, de acordo com o seu comportamento, da forma que você estava agindo, provavelmente o agressor olhou e falou: pô, essa é uma zebra sadia, eu não vou ter chance. Seja por qualquer outro motivo que ele tenha implantado. Voltando lá ao princípio, né? Então, pode ser que o seu agressor te viu, né? Talvez você seja mais baixo e ele era muito maior, muito mais forte, ele se garantia com a força dele. Fala, pô, então posso ir para cima dessa pessoa, porque eu sou maior, sou mais forte, eu me garanto com a minha força. Talvez ele não fosse maior e nem necessariamente mais forte, mas ele estivesse armado. Então ele pode até ser menor que você, ele pode até ser mais fraco que você, mas ele sabe que ele está armado. Tem uma faca, ele tem uma arma de fogo, ele tem um bastão, ele tem um soco inglês, ele tem uma granada, ele tem uma garrafa, ele tem uma tesoura, ele tem, enfim, qualquer coisa, uma pedra que seja, mas ele se garante com a arma. Ou, se ele não é maior nem mais forte que você, ele é armado, sei lá, chegou alguém para te agredir, é tipo um pequenininho assim, desse tamanho, e ele vem te agredir. Você olha e fala: porra, olha o tamanho dessa criatura, né? Vou encher ele de tapa, mas pode ser que ele tenha outros pequenininhos junto com ele, eles se garantem no número. Ou ele está armado, enfim, se ele não está armado, se ele não é maior volume, ele não está em maior número, talvez ele tente chegar na surpresa. Ele pode até ser menor que você, ele pode até estar desarmado, ele até pode estar sozinho, mas ele vai tentar utilizar da surpresa para te surpreender, obviamente, para tentar tirar algum tipo de proveito, algum tipo de vantagem dessa situação. Ou pior, o pior cenário possível, tudo isso ao mesmo tempo. Então, o seu inimigo que quer te ferir, que quer te machucar, que se possível você deixar, ele vai te matar, ele pode ser maior e mais forte que você, ele pode estar armado com uma, duas, três, quatro armas diferentes, você ainda não sabe. Ele pode ter uma faca, uma arma de fogo, ele pode ter um bastão, ele pode ter um soco inglês, ele pode ter o que ele quiser na mão dele, você ainda não sabe. Ele pode estar em maior número, seja de primeiro momento, com várias pessoas vindo para cima de você, ou elas aparecerem aos poucos, ou após a agressão ter iniciado. Então pode ser que no primeiro momento não tenha ninguém, só tem um cara e você vai pra cima dele achando que ele tá sozinho e aí começa a aparecer um monte de gente para defender ele, e ele pode chegar na surpresa também. Então ele já chega te empurrando pelas costas, né, com várias pessoas muito maiores e mais fortes que você, te chutando no chão, e os caras estão armados com um pedaço de pedra e pau e te batendo, e todos eles querem o mesmo objetivo de te machucar e te matar. Não é bonito, não é um cenário agradável, está longe de ser um enorme arco-íris, mas infelizmente a vida como ela é. Então, o que eu quero passar com tudo isso? Que a partir de hoje, primeiro, você preste um pouco mais de atenção ao seu redor. Então, se um dia, eu espero que não aconteça, mas se um dia você sofrer algum tipo de agressão, que pelo menos você diga: eu sabia que isso ia acontecer, mas não tinha jeito, mas não foi do nada, eu vi o que estava acontecendo, né? Existem situações que não tem jeito, mas a ideia da ciência de proteção é justamente minimizar isso ao máximo. Então comece a prestar atenção nos seus possíveis IVAs, né? Então, a partir, né, a próxima vez que você sair de casa, enfim, a próxima vez que você for para a rua,
comece a vasculhar isso na rua, né? Comece a ver lá os possíveis Ivans. Veja pessoas que são maiores ou mais baixas que você, mais fortes. Olha para alguém e fala, pô, esse cara ele é muito maior, ele se garantiria na força. Não tô falando que é pra você puxar briga com ninguém na rua, não, tá? Só tô dizendo que é para você tentar identificar os seus possíveis Ivans. Então você olhar para uma pessoa muito maior, muito mais forte e pensar, pô, se esse cara me atacasse, ele se garantiria na força, no tamanho. A outra pessoa lá é mais baixa, então talvez ela pudesse estar armada. Pô, aquele grupo de pessoas que está conversando ali, eles são amigos, se um deles tentasse vir para cima de mim, será que os outros iriam ajudar? Então, assim, tentar estudar esse tipo de comportamento nas pessoas. Isso começa a facilitar, né? E num primeiro momento isso vai ser bem difícil, vai ser bem cansativo, parece que nada vai fazer sentido, você vai simplesmente tentar cortar caminho e dizer, tá todo mundo armado, todo mundo é mais forte que eu e dane-se. Mas assim, um pouquinho mais para frente, conforme você começa a juntar esse mnemônio com outros mnemônios que a gente vai estar vendo mais para frente, começa a fazer uma teia e tudo começa a se linkar. Então a forma que a pessoa age, a forma com que ela anda, com que ela olha, com que ela, né, varre todo o cenário, você começa a identificar possíveis ações, você começa a identificar se ela pode ou não estar armada, se ela pode ou não estar sob efeito de algum alucinógeno, se ela pode ou não estar acompanhada. Então tudo isso começa a fazer mais sentido, né, daqui para frente. Só que é muito importante que você entenda essa base antes. Entenda que quando você está sofrendo, quando você vai sofrer algum tipo de agressão, se vier a acontecer, eu espero sinceramente que não, mas se vier a acontecer, é porque lembra lá, porque na mente do seu agressor, né, ele tinha algum tipo de vantagem contra você. Porque na mente dele, ou ele se garantia na força, né, no volume, ou porque ele estava armado, ou porque ele estava maior número, ou porque ele veio de surpresa, né, sem que você pudesse percebê-lo. Então, eu sei que estou repetindo muitas vezes essa ideia, mas eu preciso que você grave isso, que isso se massifique, que isso seja tão comum para você quanto respirar, porque isso vai ser fundamental. Então é como se tivesse lá, é um dos pilares, é uma das coisas que vai estar sustentando toda a questão da ciência e proteção. Porque, né, basicamente, a ciência da proteção só existe por conta dos próprios Ivans. Porque se não existisse Ivans, simplesmente não tinha por que aprender ciência de proteção, certo? Faz sentido? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado um bom proveito disso. Estude de novo, e de novo, de novo, até parecer que nasceu sabendo. Não se esquece de, se você souber alguma modalidade de combate que envolva mais de um oponente ao mesmo tempo, coloca aqui embaixo para eu dar uma pesquisada, porque sinceramente eu fiquei bem curioso depois de ter levantado essa bola, ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Mabuhay!